Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Velocista Carmesim capítulo 16. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 16. É bom ver você de novo, Professor Stein. Naruto disse com um sorriso antes de tocar seu comunicador de ouvido. Estamos voltando para casa, todos nós. Naruto superacelerou Ronin e o professor Stein de volta aos laboratórios Star e os levou até o nível do córtex. Eles saíram do elevador e viram Caitlyn esperando por eles no saguão do elevador. Assim que viu Ronin, ela correu e o abraçou com toda a força, beijando-o, e ele retribuiu o beijo. Estou feliz que você esteja viva, ela disse enquanto Ronin sorria e a beijava mais uma vez. Estou de volta, ele disse a ela. Cisco e Dr. Wells então chegaram. Ronin e Raymond. Cisco ficou mais do que feliz em vê-lo e os dois manos se abraçaram. Oh, senti tanto sua falta, cara. Eu não devia ter trancado você aí. Ei, não. Ronin disse a ele. Bem-vindo de volta, Sr. Raymond. O Dr. Wells o cumprimentou. Dr. Wells. Naruto me contou o que aconteceu com você. Sinto muito, Ronin disse, apertando sua mão. Eu sou o responsável por me colocar nessa cadeira. Você é responsável por eu ainda estar vivo, obrigado. Doutor. Wells disse enquanto Caitlyn abraçava Naruto. Você disse que o traria de volta, e trouxe. Obrigada. Ela disse. De nada. Naruto disse a ela antes de olhar para o professor Stein. Tudo bem, acho que Ronin e o professor poderiam usar um lugar para se limpar e comprar roupas novas. Sigam-me. Naruto levou o professor para uma nova sala para se trocar e se limpar enquanto Caitlyn fez o mesmo com Ronin. Depois que ele se limpou e se trocou, ela o levou para a enfermaria e fez alguns testes. Seus sinais vitais parecem normais, exceto por uma leve febre de 38,8 graus Celsius, disse Caitlyn. Kite, estou bem, eu prometo. Ele a assegurou. Eu sei, mas nós só precisamos ser. Xi. Ronin a silenciou com um beijo e ela retribuiu o beijo. Sim, bem quando eu tinha esquecido quão estranho foi surpreender vocês dois. Cisco disse, chegando ao laboratório com o Dr. Wells, o professor Stein e Naruto. Bem, você pode se acostumar com isso de novo, Caitlyn disse a ele. Então, eu fiz um exame médico completo no professor. Dr. Wells disse, entregando a Caitlyn o tablet com as informações. Acontece que agora que ele e Ronin estão separados, eles não possuem mais as habilidades de Firestor. Professor Stein, você parece estar um pouco quente também. Igual a Ronin, 100,6. Ela disse. Quase nada, Dr. Snow. E espero que agora a única coisa que Ronald e eu temos em comum é Ronin. Ronin o corrigiu. Ei! Você vai sentir falta de poder voar? Cisco perguntou com um sorriso. Sim, talvez se eu fosse quem segurasse o controle. Ronin respondeu. Significado? Perguntou Stein. Ou seja, você não era o companheiro de corpo mais consciente. Ronin disse a ele. Então, você não considera que mantê-lo vivo seja uma atitude consciente? Stein perguntou, sentindo-se insultado por Ronin não ter apreciado o que ele fez por ele. Vivos? Estávamos vivendo debaixo de uma ponte comendo lixo. Ronin disse. Eu não determinei que seria minha mente que dominaria nossa existência, mas graças a Deus foi. Stein disse enquanto Naruto, Cisco e Dr. Wells compartilhavam um olhar para a pequena briga de ex-companheiros de corpo. Eu podia sentir seu medo e pânico, emoções que provavelmente nos teriam matado naquele estado. Você me manteve enterrado. Você me manteve longe dela. Ronin disse. É provável que seja por isso que ela ainda esteja viva. Stein respondeu. Agora acredito que você e eu passamos tempo suficiente juntos. Sim. Ronin concordou.
Gostaria de ir para casa ver minha esposa, Stein disse a eles. Estou pronto quando você estiver, professor. Naruto respondeu. Obrigado. Stein disse. Ele e Rony se separaram em termos administráveis, mas ambos estavam prontos para retomar suas vidas antigas. Naruto levou o professor Stein de volta para sua casa e ele estava animado para ver sua esposa em carne e osso novamente quando ele parou na porta. Oh, espere. O que eu deveria dizer? Você não vai precisar dizer nada. Naruto assegurou quando a porta se abriu e Clarissa viu seu marido. Oh, Clarissa. Sinto muito por ter feito você passar por isso. Stein disse a ela. Ela o beijou e o abraçou, feliz por tê-lo de volta. Naruto sorriu para a pequena cena enquanto Clarissa murmurava obrigado para ele. Oh, senhor. Naruto. Naruto, eu sei que você sabe por experiência própria que eu posso ser um pouco difícil, mas obrigada por me trazer de volta. Eu nunca serei capaz de retribuir. Não mencione isso, professor Stein. Vejo você em breve. Naruto se despediu e saiu em super velocidade. Enquanto Naruto lidava com isso, Belry foi ao CCPD para terminar um trabalho. Ele entrou em seu laboratório e viu Joe assistindo ao noticiário na TV. Ei, deixei 3 mensagens para você. Sim, desculpe por isso. As coisas têm estado meio agitadas. Belry respondeu. Você quer dizer com a falta de comunicação ou com aquele novo buraco em Badlands? Perguntou Joe. Estamos todos bem, obrigado. Belry disse a ele. Eu não estava ligando sobre a explosão. Tenho que te mostrar uma coisa. Joe disse e os dois foram de carro até a antiga casa de infância de Belry. Eles entraram na casa e Belry congelou um pouco por estar de volta depois de todos esses anos. Estar de volta à sua antiga casa de infância deveria encher você de sentimentos de nostalgia e boas lembranças, mas para Belry era o oposto. Era o lugar onde sua mãe foi morta e seu pai foi enviado para a prisão, era onde sua vida foi colocada em um caminho diferente. É menor do que eu me lembrava, disse ele. É porque você é maior. Você já esteve aqui? Joe perguntou, entrando na casa e Belry o seguiu. Quero dizer, recentemente. Não. Não entro nesta casa desde aquela noite. Belry respondeu e viu Joe parar em algum tipo de máquina e viu um espelho preso a ela. Bah? Este espelho, você se lembra dele? Ele perguntou enquanto Belry se aproximava e olhava para ele. Sim, pertencia à minha avó. Como ainda está aqui? Ele se perguntou. Fique feliz que seja. Olha. Eu não sei bem como Cisco fez isso, mas... Fez o quê? Joe, o que estamos fazendo aqui? Belry perguntou. Joe gesticulou para Belry se afastar enquanto ele ligava o dispositivo e ele projetava um holograma que retratava o evento de 15 anos atrás, quando sua mãe foi atacada pelo flash reverso. Você definitivamente pode ver 2 pessoas muito rápidas brigando perto da sua mãe. Joe disse, apontando para as imagens estáticas de borrões vermelhos e amarelos. 2 velocistas, disse Belry. Você vê isso? Joe apontou para a projeção vermelha na parede. O sangue. Belry perguntou. Cisco e eu testamos o DNA. É seu. Joe disse a ele, mas Belry balançou a cabeça. Não, não é. Isso é impossível. Eu nem estava lá embaixo ainda. Belry respondeu. Não, Belry. Não que você. Esse você. Joe o corrigiu. Cisco tinha a amostra analisada, as proteínas no sangue eram de um adulto, não de uma criança. Mas isso significa o segundo velocista, aquele que tenta parar o homem de amarelo, é o Flash. Sou eu. Belry disse. Quebra de linha XXXXX. Belry e Joe foram aos laboratórios Star para falar com Naruto e Dr. Wells e lhes contaram sobre sua descoberta. Aparentemente, o Belry mais velho viajou no tempo 15 anos atrás para lutar contra o Flash Reverso e tentar salvar sua mãe. Belry, Naruto, Cisco, Dr.
Wells e Joe estavam em um dos laboratórios para discutir as novas evidências e descobrir como e se isso era realmente possível. Viagem no tempo, disse o Dr. Wells, maravilhado. Sinto muito, mas mesmo com meu cérebro avançado, viajar no tempo parece loucura. Naruto disse, pensando que mesmo com tudo que eles viram e fizeram, viajar no tempo parecia ridículo. Eu entendo que o que Belry, Linda e eu podemos fazer é loucura, mas quebrar a barreira do som em nossos tênis e disparar luz pura de suas mãos não é nada comparado a ser capaz de viajar no tempo. Se alguma coisa, viajar no tempo parece impossível. A segunda lei de Arthur C. Clarke afirma que a única maneira de descobrir os limites do possível é se aventurar um pouco além deles, em direção ao impossível. O Dr. Wells disse a ele: não use Arthur C. Clarke para me dissuadir. Você sabe que isso funciona. Naruto brincou. Se os últimos 5 meses provaram alguma coisa, é que tudo pode existir, mas viajar no tempo? Perguntou Belry. Bem, as maiores mentes da história humana colocaram seu gênio coletivo para resolver esse quebra-cabeça. Dr. Wells respondeu. Então, é possível? Joe perguntou. Sim, é possível. Doutor. Wells respondeu e Joe arregalou os olhos, sem esperar por essa resposta. Mas problemático. Supondo que você pudesse criar as condições necessárias para fazer essa jornada, bem, essa jornada seria então repleta de armadilhas potenciais. O princípio de autoconsistência de Novikov, por exemplo. Espera, e agora? Perguntou Joe. Se você viaja de volta no tempo para mudar alguma coisa, você acaba sendo o fator causal daquele evento. Belry disse a ele, mas Joe ainda estava confuso. É uma teoria que sugere que o passado não pode ser alterado pela viagem no tempo e qualquer coisa que você faça para impedir que algo aconteça apenas garante que isso acontecerá, mas será sua culpa. Naruto acrescentou. Como o exterminador do futuro. Cisco simplificou e Joe entendeu o que eles queriam dizer. Ou o tempo é plástico. Ele é mutável, de modo que qualquer mudança no contínuo poderia criar uma linha do tempo alternativa, disse o Dr. Wells. De volta para o futuro, disse Cisco. Ah, vi esse também. Joe respondeu. Dr. Brown. Imagem tremenda. Dr. Wells acrescentou. Certo, então qual é a resposta? Joe perguntou. Eu posso ser um cara inteligente, Joe, mas se você está me pedindo para lhe dar uma teoria prática sobre como viajar no tempo, temo que não posso fazer isso. Dr. Wells respondeu, então Joe olhou para Naruto. Não olhe para mim. Posso ter um cérebro em desenvolvimento. Mas isso está muito além da minha área de atuação. Naruto disse a ele. Tem outra pessoa com quem vocês podem conversar sobre isso. Cisco sugeriu, apontando um amigo para Belry e Naruto para pedir ajuda. No Central City Picture News, Iris estava olhando as plantas dos laboratórios estar na mesa de seu colega Mason Bride. Bride se aproximou e estendeu um dinamarquês. Dinamarquês? Ele perguntou. Por que você tem uma cópia do acelerador de partículas do laboratório Star? Você ao menos sabe alguma coisa sobre física? Iris perguntou. Nada. Poderia muito bem ser escrito em Doutra aqui. Ele disse a ela, sentando-se em sua cadeira. Então, o que mais há com a história dos laboratórios Star? A única informação nova é o fato de Harrison Wells ter admitido que foi avisado sobre um desastre em potencial. Iris disse. Sim, por que você acha que ele fez isso? Mason perguntou. Porque ele é uma boa pessoa, respondeu Iris. Ele está. Ele perguntou novamente. Sim. Ele salvou a vida do meu amigo. Ele foi atingido por um raio naquela noite e o Dr. Wells e sua equipe o mantiveram vivo. Iris disse. E daí? Seu amigo não precisaria ser salvo se Wells não o tivesse eletrocutado em primeiro lugar. Ele ressaltou. Foi um acidente, Iris lhe contou. E se não fosse? Sugeriu Mason.
Então você acha que Harrison Wells queria que o acelerador de partículas explodisse? Por que ele faria isso? Ela perguntou. Não sei o que acontece dentro daquele prédio. Mas acho que você conhece algumas pessoas que sabem. Mason disse, segurando o dinamarquês. Então, você acha que eu investigaria meus amigos porque você me deu um dinamarquês? Ela perguntou, pensando que ele estava louco. Acho que você fará isso porque realmente quer saber o que acontece dentro daquele prédio, disse Mason a ela. Linda ouviu toda a conversa e sabia que Mason continuaria investigando isso e poderia expor Naruto e Belry. Ela rapidamente enviou uma mensagem de texto sobre o que ouviu entre os dois. Naruto e Belry tinham chegado à casa do professor Stein quando ele recebeu a mensagem. Nossa, cara. Isso atrapalha nossos planos. Naruto disse. O que houve? Belry perguntou. Você conhece a colega de trabalho de Linda, Mason Bridge? Ele perguntou enquanto Belry assentia. Ela disse que Mason está investigando os laboratórios da Star e acha que há mais coisas acontecendo lá do que foi dito a eles. Isso coloca nós e a meta-prisão em perigo. Se a imprensa descobrir a verdade, então podemos dar adeus às nossas identidades secretas e dizer olá às celas de prisão ou laboratórios científicos pelo resto de nossas vidas. Então, o que fazemos? Belry perguntou. Vou pensar em algo. Naruto respondeu, tocando a campainha e Clarissa atendeu. Oi. Desculpe incomodá-la, Sra. Stein, mas o professor está em casa. Depois de um ano separados, não vou deixá-lo sair da minha vista. Ela brincou, fazendo-os rir. Os laboratórios Star fizeram alguns testes em Martin, não fizeram, e disseram que ele estava bem. Sim. Por quê? Tem alguma coisa errada? Belry perguntou. Ele só parece um pouco diferente, só isso. Ela disse a eles. Ele tem pedido pizza. Martin despreza pizza. É o entregador, eles ouviram enquanto o professor Stein caminhava até a porta. Oh, Sr. Allen, Naruto, não acho que seja muito esperar que um de vocês faça bico como entregador de pizza. Estou faminto. Pedra, papel, tesoura? Naruto sugeriu e os dois tiveram uma partida rápida que resultou na vitória de Naruto, então Belry saiu em alta velocidade para pegar uma pizza. Oh, bravo! Por favor, entre. Ele disse enquanto Naruto e Belry entravam. O professor Stein abriu a caixa e começou a cavar a pizza de abacaxi e presunto e antes que Naruto pudesse dizer qualquer coisa sobre a escolha dos toppings, ele se conteve. Então, como posso ajudar? Precisamos conversar com você sobre um artigo que você escreveu há 25 anos para a editora da Universidade de Oxford, disse Belry. Você pode ser um pouco específico sobre o assunto? Eu escrevi muitos artigos para essa publicação. Ele respondeu. Viagem no tempo. Naruto disse, e o professor parou no meio da mordida antes de mostrar-lhe seu escritório e as equações e cálculos que estavam alinhados na parede. Esses são apenas alguns dos pensamentos aleatórios que tive sobre o assunto. Veja, eu acredito que o espaço-tempo é uma rodovia de fluxo livre que cruza o mundo físico. Vivemos nos momentos entre as rampas de entrada e saída. Teoricamente, para viajar no tempo, é preciso apenas encontrar um caminho para a rodovia. Stein disse a eles. Ok, então você está dizendo que isso é realmente possível, viajar no tempo? Belry perguntou. Sem dúvida. Stein respondeu com convicção. E o passado? Belry perguntou. Sim. Minha escolha pessoal seria a Feira Mundial de Chicago, 1893. Acho que Nikola Tesla e eu teríamos algumas discussões maravilhosas. E você? Você estaria interessado em fazer uma viagem pela história? Stein perguntou. Acho que já fiz isso. Belry respondeu e Stein olhou para ele confuso. Professor, 15 anos atrás, minha
Mãe foi assassinada e recentemente descobrimos algumas evidências de que eu estava lá naquela noite, e não apenas como uma criança, mas como um adulto. Stein levou um momento para processar essa nova informação e começou a ficar animado. Isso deve ser um efeito colateral da sua velocidade incrível. Em alguma data futura, você realmente se move tão rápido que o acúmulo de energia cinética resultante abre um buraco no contínuo espaço-tempo. Stein deixou escapar animado, mas percebeu que Belry não estava tão satisfeito com o pensamento. Você parece desapontado com a perspectiva. Quer dizer, se eu de alguma forma conseguir voltar lá para aquela noite, então, significa que eu não a salvei. Meu destino é falhar. Belry disse. Talvez não. Naruto disse enquanto Belry olhava para ele. Olha, eu ainda estou tentando processar toda a ideia de viagem no tempo e como isso não é apenas ficção científica, mas isso não significa que você não pode mudar o que aconteceu. Quero dizer, pegando as regras de toda a ficção científica que eu li e assisti enquanto crescia, apenas saber que o futuro pode mudá-lo, então por que não podemos mudar o que aconteceu? Naruto propõe um excelente enigma. Só porque os eventos ocorreram no passado de uma maneira não significa que o evento seja um ciclo fechado e incapaz de mudar. Agora que você sabe o que vai acontecer, os eventos podem não ocorrer da mesma maneira que o levaram a viajar para o passado em primeiro lugar, mudando assim seu futuro e possivelmente mudando o passado. Stein disse a ele. Então, eu poderia voltar lá e salvar minha mãe? Belry perguntou. Passei o último ano sendo fundido com um jovem por um experimento de minha própria criação e fui salvo pelo meu antigo aluno que pode quebrar a barreira do som em seus tênis. Tudo é possível, Sr. Allen. Tudo o que resta é você descobrir como mudar os eventos. Stein assegurou a ele e Belry sorriu com a perspectiva de salvar sua mãe. O primeiro passo seria descobrir como realmente viajamos para o passado. Já que não estamos usando uma TARDIS ou um DeLorean movido a energia nuclear, quão rápido precisaríamos chegar para viajar no tempo? Quer dizer, estou pensando que Belry e eu precisaríamos viajar na velocidade da luz para sequer considerar algo assim, a menos que haja algo mais em jogo além da nossa velocidade. Naruto disse. E aí? Você postula um excelente problema, Naruto, um que exigirá cálculos infinitos e as maiores mentes científicas para ser resolvido. Stein respondeu, entrando no modo científico completo e eles começaram a discutir ideias para descobrir como resolver essa questão da viagem no tempo. Eles trabalharam no problema por 1 hora, então o professor foi pegar uma bebida quando se sentiu estranho. E deixou o copo cair no chão. Professor! Naruto, Belry e Clarissa correram e viram Stein tremendo como se estivesse assustado. O que foi? Não sei, eu estou apavorado. Meu coração está acelerado. Stein disse. Acho que Ronald está em apuros. Como você pode saber disso? Belry perguntou. Jitters. Ele precisa de ajuda. Vão. Stein disse a eles, então eles correram para fora da casa para ver se ele estava certo. Eles pegaram seus ternos e correram em direção a Jitters para ver Rony cercado pelo General Eiling e um esquadrão de soldados. Flash e Impulse rapidamente cuidaram dos soldados, desarmando-os e deixando-os inconscientes quando Eiling pegou uma pequena caixa brilhante e a jogou no ar. Ela se quebrou e liberou uma dúzia de agulhas afiadas que pairaram no ar antes de virarem para a direita em direção a eles. Impulse viu algumas tampas de latas de lixo e as usou como escudos, cobrindo-o ao Flash para que as agulhas atingissem a superfície de metal e não eles. O idiota do Flash deu um soco no rosto de Eiling e o nocauteou antes de agarrar Rony e os dois correram para os laboratórios Star. Vocês dois estão bem? Perguntou o Dr. Wells. Sim, estamos bem. Boa ideia rápida com a tampa das latas de lixo. Belry disse enquanto Naruto as segurava. Eu trabalhei com o que eu tinha. Naruto disse, tirando as agulhas e olhando para elas. Basta dizer que a confusão com Firestor ainda não acabou. Eu sou tão idiota. Jason Hash,
o aluno de pós-graduação que estava ajudando o professor Stein com seu Firestor, ele disse que o exército levou todo o material do professor Stein quando ele desapareceu. Eu deveria saber que era o general Eileen. Caitlin disse. Não é culpa sua. Ele ainda acha que você tem as chaves para a arma humana definitiva, vocês dois. Dr. Wells disse a Rony. Ok, vou buscar o professor e Clarissa e trazer os dois aqui. Não vai ser seguro com Eileen atrás dele. Naruto disse. Stein está bem, Rony disse a ele. Como você sabe? Perguntou o Cisco. Ele está bem ali. Rony disse enquanto todos se viravam para ver o professor parado ali na porta. Não acho que o Sr. Raymond e eu sejamos tão diferentes quanto esperávamos. Ele disse. Eles levaram os dois para um dos laboratórios para fazer alguns testes sobre o que estava acontecendo e alguns exames cerebrais mostraram que suas ondas cerebrais estavam sincronizadas enquanto Naruto foi verificar algo. Eu ainda estou dentro de Ronald. Stein disse. Tem que haver uma maneira melhor de expressar isso, disse Cisco e Belry riu. Beta, alfa, teta, delta, todas as suas ondas cerebrais estão perfeitamente sincronizadas. As chances disso são quase impossíveis. Caitlin disse. Impossível é só mais uma terça-feira. Para nós, lembra? Belry ressaltou. Sim, mas isso é algo do nível da série além da imaginação, e digo isso sabendo muito bem que temos um cara trancado em nosso porão que pode se transformar em gás venenoso, disse Cisco. Espera, é mesmo? Rony perguntou. Cara, isso foi tipo a terceira semana, respondeu Cisco. Olha, se essa alien é tão perigosa quanto você diz, então eu preciso avisar. Clarissa. Professor Stein disse, levantando-se da cadeira quando Naruto entrou. Não se preocupe, professor, ela já está em algum lugar seguro. Vou deixá-la no abrigo onde eu moro. Ela está completamente segura e Tsunade e Shizune vão cuidar dela junto com Linda. Naruto o assegurou. Ela está completamente segura, mas acho que há algumas informações que você deveria saber. Naruto apertou alguns botões no tablet para que as informações fossem espelhadas nos monitores. Os dados que ele mostrou eram scans e dados sobre Rony e o professor Stein. Eu fiz uma pequena pesquisa. E acho que posso ter encontrado algo interessante. Naruto trouxe os scans de Rony e mostrou seu DNA que tinha uma anomalia nos genes. Eu fiz algumas pesquisas e embora eu não seja tão habilidoso quanto Caitlyn em biomecânica, eu vi que Rony passou por uma pequena mutação de rearranjo genético, provavelmente por sua exposição a toda aquela matéria escura do acelerador de partículas. Então, eu sou um meta? Rony perguntou enquanto Naruto assentia. Entre para o clube. Naruto respondeu. Mas pelo que posso dizer, nenhum outro sintoma parece se apresentar, mas consegui isolar um genoma que acho que é a causa genética para os poderes meta. Um metagene, se você está inclinado a chamá-lo. Ah, que nome bonito, disse Cisco. Então, o mesmo gene que mudou em Rony Stein. Todos os outros metas que foram afetados pelo acelerador. Belry perguntou. Sim. Só tive tempo de executá-lo no meta-DNA conhecido que temos, sendo nós e as pessoas que trancamos e o genoma está lá, então identifiquei a causa subjacente para os metapoderes. Mas não foi por isso que mencionei isso. Naruto disse, mudando para as varreduras do professor Stein para mostrar atividade molecular incomum. Meu Deus! Stein disse, olhando para o que estava acontecendo com seu corpo. Firestor ainda está ativo. Ativo e dentro do seu corpo. Naruto disse. Quando o acelerador de partículas explodiu, a matéria escura que colidiu com a matriz Firestor se prendeu ao recipiente vivo mais próximo que era o professor. Como resultado, alterou a atividade molecular do seu corpo. Todas essas moléculas altamente reativas precisavam de algo para se ligar a fim de se estabilizar, ou então o professor teria se tornado nuclear naquela noite. E foi aí que eu entrei, disse Rony.
Exatamente. Você essencialmente agiu como um mecanismo de aterramento para Firestor e permitiu que ele se estabilizasse e a reação fundiu vocês dois em um. Mesmo que tenhamos conseguido separar vocês dois, Firestor ainda está vivo em um sentido. Ele apenas foi dividido em suas duas partes iguais. Naruto disse a eles. Isso explicaria por que o professor sabia que Rony estava em perigo. E como Rony, o professor, estava aqui? Perguntou Kaitrin. Provavelmente. Vocês dois ficaram ligados por mais de 14 meses, então quem sabe o que poderia ter acontecido? Mesmo se separássemos. Vocês dois, ambos são partes importantes do Firestor, então talvez seja um mecanismo de defesa entre os dois componentes para garantir sua sobrevivência. Uma espécie de ligação mental. Naruto disse. Vou ter que fazer mais alguns testes para ter certeza. Por enquanto, relaxamos e ficamos longe de problemas. Belry levou Rony e Kaitrin para a casa de Joe enquanto o professor ficou nos laboratórios estar com Naruto e Cisco. O Dr. Wells não estava em lugar nenhum e ele tinha realmente saído para ver o General Eiling sem contar aos outros. Ele foi escoltado para a base militar secreta que Eiling estava usando para seu próprio pequeno experimento científico particular que não tinha a aprovação dos superiores do exército. Eles estavam felizmente inconscientes do que estava acontecendo e se estivessem, então Eiling poderia dar adeus a toda a sua carreira. O Dr. Wells entrou no consultório de Eiling para vê-lo segurando uma bolsa de gelo em seu cheque e assinando documentos em sua mesa, provavelmente mais aprovações para testes ilegais. Harrison. Wade, respondeu Wells. Eu tive a sensação de que você estaria passando por aqui. Me diga. Você está orgulhoso de seu pequeno protegido nos surpreender? Eileen perguntou enquanto Harrison não reagiu visivelmente. O quê? Você achou que só porque Impulse usa uma máscara ela pode cobrir aquele cabelo espetado dele? Eu o reconheceria em qualquer lugar. Você está aqui para entregá-lo para que ele possa colocar sua mente para trabalhar, o que realmente importa. Você sabe que eu nunca permitiria isso. Naruto nunca trabalharia para você. Wells disse a ele. Bem, em breve não darei escolha a ele. Eileen respondeu. Se você quer salvar seu pequeno protegido, então me dê o que eu quero. Não sei como o Firestor funciona, Wells disse a ele. Não, mas você pode me dar o que eu preciso, os dois. Graças a você, Harrison, é o amanhecer de uma nova era. Guerra Fria, a guerra contra o terror. Pareceremos homens das cavernas lutando com paus quando essas duas aberrações se unirem. Eileen disse enquanto Wells não conseguia acreditar que ele estava falando sério sobre tudo. Isso. Bem, você saberá onde me encontrar quando quiser entregar esses dois. Eu conheço você, Harrison. Afinal, você é o cara mais inteligente que eu conheço. E você sabe que não vai vencer essa luta. Quebra de linha XXXXX. Belry estava com Joe, Kaitrin e Ron enquanto Naruto ainda estava fazendo alguns testes nos laboratórios Star. Ele terminou outro lote de testes quando viu o monitor no Cortex tocando o noticiário local que estava cobrindo o ataque em Giters enquanto testemunhas oculares dizem que eram homens em uniformes do exército atacando a loja. Nenhuma declaração oficial do exército foi feita sobre o incidente que deu a Naruto uma ideia. Ele sabia que o exército nunca permitiria que algo assim acontecesse em solo americano. O ato posse comitatus limita a implantação de tropas federais em solo americano e nunca permitiria que o exército atirasse um café com civis inocentes no caminho. Claro, a Guarda Nacional do Exército poderia operar, mas geralmente são para policiamento sob estados de emergência do governador ou algo louco como um susto de ataque nuclear. E Eileen não era da Guarda Nacional. Toda a unidade de Eileen provavelmente estava fora dos livros por isso, mas se a notícia sobre o que aconteceu se espalhasse, Eileen poderia dar adeus a toda a sua carreira e Naruto apenas descobriu uma maneira de se livrar dele. Naruto terminou de trabalhar em alguns dispositivos para seu pequeno plano quando o professor Stein entrou. Professor,
Você precisa de alguma coisa? Só queria esticar as pernas um pouco. Andei por aí. Esta é uma instalação bem impressionante. Stein disse. E nós temos feito um bom trabalho ajudando a manter esta cidade segura, mas isso não é tudo o que fizemos. Naruto fez sinal para que ele mostrasse o monitor do reator Arc. O que você acha? Stein olhou os dados e ficou surpreso com o que estava vendo. A saída de energia era extraordinária para algo do seu tamanho. Espantoso. O que é isso? Stein perguntou. É chamado de reator arcebispo primeiro do tipo já construído. Um novo avanço em energia limpa e renovável que produz a mesma produção de energia que 3 instalações nucleares com zero desperdício e perigos. Foi ideia dos meus pais. Quando cheguei aos laboratórios Star, o Dr. Wells me ajudou a descobrir como realmente fazê-lo funcionar. Ele tem alimentado os laboratórios Star na semana passada. Naruto disse a ele. Notável, Naruto, você acabou de marcar o próximo capítulo em energia limpa e renovável. Este reator pode ajudar a humanidade a reduzir sua dependência de combustíveis fósseis e recursos decrescentes. Você fez algo que as maiores mentes do planeta vêm enfrentando há anos. Stein ficou completamente surpreso com essa revolução. A ciência era sobre ajudar a humanidade a progredir na direção certa e o reator Arc de Naruto foi um grande passo em direção a isso. Não é só nisso que tenho trabalhado. Naruto apertou alguns botões e abriu os esquemas, plantas e equações para todos os outros projetos que ele tinha, desde seus projetos de defesa até as primeiras fórmulas químicas para uma bactéria artificial que comeria plástico e espuma para reparo ambiental. Você acha que poderia dar uma olhada? Eu poderia usar outra mente científica brilhante para me ajudar com a ciência. Eu ficaria encantado. Stein respondeu, sentando-se diante do computador para começar a trabalhar. Ok, já volto. Só preciso pegar uma coisa. Naruto disse a ele, pegando sua jaqueta e saindo. Ele pegou seu telefone e ligou para Linda. Enquanto saía dos laboratórios Star. Ei, você arrumou tudo? Sim, eu fiz. Você tem certeza disso? Isso parece muito arriscado. Linda disse a ele. Não se preocupe, tudo deve ficar bem depois disso. Naruto respondeu, desligando e saindo pelo elevador com um sorriso no rosto. Naruto entrou na cidade e parou em um beco. Ele pulou em uma caçamba de lixo e esperou alguns minutos sozinho, jogando Candy Crush em seu telefone. Depois de cerca de 10 minutos, ele ouviu pneus cantando e sorriu quando jipes do exército apareceram e um esquadrão de soldados do exército saiu em formação com rifles de assalto. Eles se posicionaram e apontaram suas armas para ele. Ele esperou cerca de meio minuto e o general Eiling apareceu também. Naruto encerrou seu jogo e olhou para o relógio em seu telefone. Você levou cerca de 11 minutos para chegar aqui. Honestamente, eu esperava que levaria metade do tempo. Naruto brincou enquanto 2 soldados o agarravam da lixeira e o levavam para Eiling. Nossa, fala sobre ação militar levada longe demais. Onde está Firestor? Eiling perguntou. Sinceramente, não tenho ideia do que você está falando, mas se tivesse, não te contaria. Naruto respondeu, olhando para todos os homens de Eiling e viu a câmera da rua se virar para eles. Então, você vai me deixar ir ou o exército dos Estados Unidos vai pegar um cidadão inocente sem justa causa e autoridade zero. Levem-no. Eiling ordenou e um dos soldados colocou um saco preto sobre sua cabeça antes de algemar suas mãos atrás das costas e arrastá-lo para dentro do jipe. O telefone de Naruto caiu no chão e ele foi jogado dentro de um jipe. Naruto sorriu por baixo da bolsa sobre sua cabeça, pois tudo estava indo conforme o planejado. Ele esperou cerca de 1 hora dirigindo antes que o jipe diminuísse a velocidade e eventualmente parasse, provavelmente tendo sido puxado para qualquer base secreta de onde Eiling estava operando. Ele foi arrancado do jipe e escoltado para
dentro da instalação antes de ser empurrado para uma cadeira e suas mãos foram amarradas aos apoios de braço. A bolsa foi arrancada de sua cabeça para que Naruto pudesse ver que ele estava em alguma sala velha e suja, provavelmente uma sala de interrogatório ou experimentação. Uau, belas acomodações! O que? Os quartos do Bates Hotel não estavam disponíveis. Naruto brincou. Sabe, imaginei que alguém como você, que tem a cabeça tão enfiada na bunda que consegue ver o cólon, tem que se preocupar um pouquinho com todo o barulho que você fez na cidade. O público sabe apenas o que achamos. Adequado contar a ele, informou Eileen. Uau, que maneira de ganhar a confiança do público. Naruto respondeu. Você sabe que vai ter problemas pela maneira como ordenou seus homens na cidade. Da última vez que verifiquei, o Posse Comitatus Act praticamente proíbe o exército de operar em solo americano como você faz, e quando a notícia se espalhar, você pode dizer olá a uma corte marcial militar. O que o tio Sam não sabe, melhor para o resto do país. Há muitas coisas que fazemos que não relatamos. Enin disse. Que o exército faz ou só você? Naruto perguntou. Olha, não que eu não me importe com as acomodações maravilhosas que você me colocou, mas você vai me deixar ir tão cedo? Você não tem razão, me disse. Não. Eileen perguntou, sorrindo enquanto Naruto estava tão calmo quanto podia estar. Sabe, seu mentor veio para tentar manter todos vocês seguros, especialmente você. E eu estava totalmente preparado para fazer isso em troca de uma coisa, Firestor ou como. Eles são conhecidos agora como Martin Stein e Ronald Raymond. Mesmo que eu soubesse de alguma coisa sobre isso, não pretendo te contar nada. Naruto respondeu. Bem, você pode me dar o que eu quero e me dar Firestor, ou eu posso reorganizar meus esforços em um novo projeto, super soldados com super velocidade como a sua. Eileen disse a ele, o que fez Naruto levantar uma sobrancelha. Eu reconheço aquele cabelo loiro espetado em qualquer lugar. Agora que eu tenho você, estou pensando que posso mudar meu foco de soldados que podem controlar o fogo para soldados que podem quebrar a barreira do som em suas botas. Isso seria uma conquista incrível, mas duvido muito que você consiga fazer isso. Naruto disse a ele. Eu não teria tanta certeza sobre isso. Quando eu olho para algo, eu nunca paro. Eileen o informou. Não estou duvidando da sua perseverança ou da sua loucura, estou duvidando das suas habilidades em ciência, até certo ponto, das pessoas que você tem sob seu comando. Naruto brincou. Não há chance de nenhum desses hacks sequer chegar perto de replicar o que eu posso fazer. Você pode estar certo. Se sua genética for alguma coisa para se levarem conta, sua inteligência deveria eclipsar todos os meus cientistas, então por que não colocá-la em bom uso? Com sua mente, você poderia usá-la para fazer grandes coisas para seu país. Enin disse a ele. Você está certo, eu quero usar minha mente para ajudar este país, mas não com guerra. Naruto respondeu. E, francamente, se eu quisesse trabalhar com você, eu poderia muito bem vender minha alma ao diabo. Você não sabe onde está o limite. Não tem fila. Estou desapontado, mas era de se esperar. Acho que vamos ter que fazer do jeito mais difícil. Eileen acenou para um de seus homens que abriu a porta da sala e dois homens e uma mulher de terno entraram. A mulher desdobrou um grande bastão que tinha um taser na ponta. Faça pior, seu idiota. Naruto o provocou. Eu vou. A última vez que fiz isso foi com um gorila. Eileen disse enquanto a mulher o chocava, fazendo Naruto gritar. Enquanto Naruto está sendo torturado por Eileen, Dr. Wells entrou no laboratório esperando ver Naruto, mas viu o professor Stein. Professor, onde está Naruto? Ele saiu um pouco. Disse que precisava pegar alguma coisa. Stein respondeu, olhando para alguns cálculos em um tablet. Devo dizer que seu protegido percorreu um longo caminho desde minha sala de aula. Ele tem
Ele também é dotado de juventude, então ele pode muito bem eclipsar nós dois em um futuro próximo. Dr. Wells comentou. Dr. Wells. Eles ouviram enquanto Cisco corria para o córtex. Temos um problema. O que foi, Cisco? Ele perguntou. Cisco correu até os monitores para mostrar as imagens do circuito interno de TV e mostrou Naruto sendo levado pelo exército. Meu Deus, Stein disse horrorizado. O Dr. Wells olhou para a tela com horror e raiva ao ver os homens do exército arrastando Naruto para longe, colocando um saco em sua cabeça e jogando-o no jipe. Seu punho se apertou e ele quase se levantou de raiva, mas se conteve antes de se virar para Cisco. Quando isso foi tirado? Cerca de meia hora atrás. Tentei contatar Naruto, mas quando ele não atendeu, rastreei o telefone dele e ele estava naquele beco. Fiz backup das imagens do circuito interno de TV e encontrei isso. Cisco contou a eles. Cisco, entre em contato com Belry, Caitlin, Rony e Linda e mande-os para os laboratórios estar agora. O Dr. Wells ordenou e Cisco começou a trabalhar. O que Eileen poderia querer? Com Naruto? Stein perguntou. Se eu tivesse que arriscar um palpite, ou ele quer a ajuda de Naruto com Firestor ou ele planeja replicar os poderes de Naruto para seu próprio uso. Dr. Wells estimou. Se Eileen realmente fizer isso, que Deus nos ajude. Stein disse preocupado. O resto do grupo logo chegou ao córtex e todos estavam mais do que preocupados com Naruto sendo levado por Eileen. Então, o que fazemos? Podemos trazê-lo de volta, certo? Belry perguntou. Nós iremos, Belry, mas precisamos ter cuidado. Eileen é alguém com quem não se deve mexer e seu encontro anterior. Com ele mostra que ele já desenvolveu armas para lidar com o Flash. Dr. Wells disse a ele. Para onde você acha que ele levou Naruto? Caitlin perguntou. Imagino que seja uma instalação de pesquisa militar não oficial. Respondeu o Dr. Wells. Precisamos trazê-lo de volta, disse Cisco. Estou mais surpreso que eles o levaram. Por que ele simplesmente não lutou ou saiu de lá antes que eles aparecessem? Rony apontou, o que era uma pergunta válida quando o Dr. Wells percebeu que Linda não estava muito perturbada ou chorando como ele imaginou que ela estaria se Naruto fosse levado. Ela estava muito ocupada fazendo algo em seu telefone. Senhorita Park, está tudo bem? Dr. Wells perguntou enquanto os outros olhavam para ela e ela parecia um cervo sob os faróis. Imagino que a notícia de Naruto sendo levado seria um choque maior para você, a menos que algo mais esteja acontecendo. O que você quer dizer? Belry perguntou. Naruto disse que você provavelmente descobriria em breve. Linda disse, fazendo o Dr. Wells suspirar de exaustão e aborrecimento. O que está acontecendo? Caitlin perguntou. Naruto não foi levado por Eileen, ele foi por vontade própria, o que só posso supor ser algum tipo de plano ridículo para lidar com a situação. Dr. Wells disse a eles. Ele é louco? Ele sabe o quão perigoso Eileen é. Por que ele faria isso? Belry perguntou a Linda. Não olhe para mim. Eu tentei convencê-lo a não fazer isso, mas uma vez que Naruto coloca algo na cabeça, você não pode impedi-lo. Ele me disse que a única maneira de realmente tirar Eileen de Central City para sempre e mantê-lo longe do professor Stein e Rony seria se o Comitê de Serviços Armados e os altos escalões do exército descobrissem o que ele fez. Linda disse a eles. E como podemos fazer isso? Perguntou Stein. Bem, estou atualmente no processo disso. Naruto me deu um código para obter uma cópia das imagens do circuito interno de TV dos Jitters. Eileen acha que seus homens apagaram as imagens, mas eu as consegui. Isso combinado com as imagens dele pegando Naruto já está circulando na internet e não vai demorar muito para obtermos a última peça do quebra-cabeça. Linda disse quando os computadores receberam um alerta. E aí está.
Cisco sentou-se no computador e abriu o alerta para ver algum tipo de link remoto conectado aos servidores do Star Labs e baixar alguns dados de uma posição remota. Algo está conectado ao servidor do Star Labs e está carregando muitas informações. Cisco abriu os arquivos e viu que eram documentos militares confidenciais. O que foi? Caitlin perguntou. Documentos militares. Cisco respondeu, verificando-os e viu que eram todos documentos altamente confidenciais sobre o general Eileen e suas atividades ilegais no exército. Tudo, desde os experimentos antiéticos e ilegais em animais, como o que ele fez nos laboratórios Star, até a reutilização de fundos militares para a construção de armas não autorizadas e experimentos genéticos. É tudo sobre Eileen. Cada ato sujo que ele fez com seus recursos do exército. Experimentos ilegais, apreensões não autorizadas e um monte de outras coisas que definitivamente violam a Convenção de Gênova. Naruto acaba de nos dar nossa arma fumegante contra Eileen. Se isso for revelado, então ele pode dar adeus à sua carreira e poder. Belry disse. Ele percebe o quão louco esse plano era. Esse é o Naruto para você. Sem risco, sem recompensa. Só precisamos ter certeza de que o risco dele vale a pena. Linda assentiu para Cisco e ele carregou todas as informações e filmagens da câmera de segurança online. Agora eu tenho uma história para escrever sobre isso. Algo me diz que meu editor vai querer uma história na mesa dele até o fim do dia e, para minha sorte, eu saí na frente. Naruto disse que também haveria coordenadas com o upload de dados se ele não voltasse imediatamente. Cisco verificou um pacote de informações e viu que um farol de baixa frequência foi ativado a cerca de 100 milhas da cidade. Eu o peguei. Ele está a cerca de 100 milhas da cidade. Cisco disse. Belry, traga-o de volta inteiro. Dr. Wells ordenou. Belry assentiu e pegou seu terno. Eu vou com você, Rony acrescentou. Rony, não. Caitlin o interrompeu. Você é exatamente o que Eileen está atrás. Você não pode ir. Caitlin, Naruto. Arriscou a vida para tentar parar Eileen e ele nem me conhece. Eu tenho que tentar ajudar. Rony disse a ela. Não, ela está certa, Rony. Além disso, vai ter um bando de soldados lá e você não tem poderes. Belry disse a ele. Não, ele não faz, mas comigo ele faz. Stein deu um passo à frente, o que atraiu olhares confusos de todos eles. Enquanto estive aqui nos laboratórios Star, dei uma olhada nas anotações e dados de Naruto sobre Firestor e cada conclusão que ele tirou aponta para um eventual ressurgimento de ambas as metades de Firestor. Caitlin, olha, Belry estava certo. O mundo é diferente agora. Eu pensei que poderíamos fugir, começar uma vida nova, uma vida normal, juntos, mas não a vida normal para nós. Você sempre arriscará sua vida para tentar ajudar as pessoas e eu sempre serei o cara que corre para esse oleoduto por você. Preciso ajudar Belry a tirar Naruto de lá e garantir que ele esteja seguro. Rony disse a ela. Cisco pegou o Quantum Splicer da bancada de trabalho e entregou a ele. O Quantum Splicer. Ele foi usado para separar você uma vez, então talvez possa ser útil para mantê-lo você. Cisco sugeriu. Obrigado. Rony disse. Enquanto Caitlin lhe dava um beijo de boa sorte caso algo ruim acontecesse. Voltem. Vocês quatro. Caitlin disse. Rony ativou o Quantum Splicer e colocou-o em seu coração e, assim como da última vez, as almofadas de energia e sensores se estenderam sobre suas costas e peito. Escutem-me. A última vez que vocês dois se uniram, vocês dois lutaram. Desta vez, não. Aceite a mudança. Aceite o equilíbrio. Aceite um ao outro. Dr. Wells disse a eles. Mais uma vez para a brecha, caro amigo. Stein disse e Rony assentiu. Os dois se moveram para perto um do outro e começaram a se
materializar como luz e gás antes de se fundirem em um como antes. Rony estava lá com olhos brancos e suas mãos estavam em chamas. Rony, perguntou Caitlin. Estou aqui, Kate. Ele respondeu. Você consegue me ouvir, Ronald? Stein perguntou, dentro da mente de Rony. Professor, ele gritou. Parece que nos fundimos corretamente nessa tentativa. Wells estava certo sobre equilíbrio e aceitação. Agora temos um camarada para resgatar. Stein disse a ele. Vamos. Firestor disse enquanto Belry rapidamente se vestia e os dois partiam para a base militar. De volta com Naruto. Argin! Naruto gritou depois de ser eletrocutado pela 20ª vez consecutiva. O choque logo parou de lhe dar um pequeno alívio da dor. Mesmo com sua cura e super resistência, ainda doía. Deixe. Para ele ter modificado bastões de taser para a tortura. Naruto respirou fundo algumas vezes para se recuperar enquanto Eileen o encarava. Bem, você demonstra uma coragem notável para um cientista. Mas, novamente, eu não deveria esperar menos. Você teria se tornado um ótimo soldado. Eileen comentou. Se é isso que seus lacaios têm, então você precisa contratar gente nova. Naruto brincou. Ainda contando piadas. Não se preocupe, vou arrancar essas de você, assim como faço com cada novo recruta do meu batalhão. Eileen disse enquanto Naruto ria. Infelizmente, você não terá essa chance. Naruto disse a ele quando um de seus cientistas entrou correndo na sala. Senhor, você precisa ver isso. Ele entregou a Eileen um tablet que estava passando as notícias locais. Ele mostrou a Eileen que todos os seus segredos militares tinham sido expostos na internet, incluindo as filmagens de seu ataque a Jiters e praticamente todos os seus experimentos antiéticos e desumanos. Houve uma resposta imediata do exército repudiando todas as ações de Eileen como não autorizadas e que uma investigação e ação seriam tomadas contra ele. Oh, tem algo errado aí, Eileen? Talvez alguns segredos tenham vazado e você nunca quis que vazassem? Naruto brincou. O que você fez? Eileen perguntou. Você realmente achou que tropeçou em mim naquele beco e que eu não teria um plano para tudo isso? Quero dizer, você está falando com um dos maiores brincalhões do mundo e, embora eu não tenha feito uma brincadeira há muito tempo, isso não significa que perdi meu toque. Naruto disse com um sorriso irônico. No segundo em que você me puxou para sua pequena base secreta, eu tinha um vírus secreto que começou a ser carregado em todo o seu sistema e o mapeou completamente. Eu o chamo de Techovovore e o construí com a ajuda de um amigo em Starling City com afinidade para hackear. Ele contornou todos os seus protocolos de segurança e baixou cada pequeno segredo sujo que você tinha e os carregou para a internet. Você tem incomodado o Dr. Wells, meus amigos, e você escapou da justiça por muito tempo. Agora, você vai entender. Eileen fervia de raiva. E começou a ordenar que seus homens se livrassem de todas as evidências. Na fração de segundo em que Eileen se virou, Naruto vibrou os apoios de braço em que estava algemado e afrouxou alguns parafusos. Eileen então se virou para Naruto e apontou sua pistola para sua cabeça. Bem, se o gato saiu da bolsa, então não vou precisar de você. Eileen disse, pronto para atirar, mas Naruto deu um puxão forte no apoio de braço esquerdo e o quebrou da cadeira. Ele bateu no rosto de Eileen com ele e o chutou para longe. Ele arrancou o outro apoio de braço da cadeira no momento em que um dos homens de terno correu e o acertou na garganta, chutou sua perna esquerda e o acertou no rosto. Ele girou e bateu os apoios de braço no outro homem e mulher de terno antes de girar e chutar o cientista no rosto e nocauteá-lo. Eileen estendeu a mão para pegar a arma, mas Naruto a chutou para longe. Você realmente deveria fazer manutenção regular nessas cadeiras. Naruto disse a ele antes de nocauteá-lo com um tapa na cabeça do apoio de braço. Ele vibrou as mãos e quebrou as algemas antes de pegar o cartão-chave de Eileen. Agora, é hora de terminar o plano.
Naruto saiu da sala de interrogatório e seguiu pelo corredor quando dois soldados o pararam sob a mira de uma arma. Pare! Eles ordenaram enquanto Naruto parava quando um alarme disparou. Acho que meus amigos apareceram. Naruto usou essa distração e fechou a distância dos soldados, chutou um na virilha e deu uma cotovelada no rosto do outro. Ele empurrou o soldado na parede, deu um soco na lateral dele. Pegou seu rifle de assalto e mirou no outro soldado antes de chutar seu pé e fazer o soldado atirar acidentalmente e a bala atingir o outro soldado no braço. Naruto puxou a arma do soldado e bateu na cabeça dele com ela, deixando-o inconsciente antes de se virar e bater no rosto do outro soldado com a arma como se fosse um taco de beisebol. Naruto largou a arma e puxou o telefone secreto que ele escondeu em seu sapato que carregou o vírus Techovovore para ver como estava indo e tinha acabado de desabilitar as câmeras de segurança internas. Legal. Agora posso esticar minhas pernas. Naruto começou a acelerar por toda a base e amarrou todos os soldados, técnicos e cientistas enquanto coletava todos os dados impressos de que precisaria e impedia que qualquer um dos homens de Eiling apagasse qualquer coisa. Ele então foi até a sala de dados principal e usou um terminal de acesso para apagar todas as informações sobre meta-humanos, os velocistas da cidade central e os laboratórios Star, enquanto também apagava todos os projetos de armas para a contenção de meta-humanos. Assim que terminou, Naruto saiu da base para ver todos os soldados amarrados ou inconscientes. Todos os seus veículos foram reduzidos a pilhas fumegantes de metal e fogo. Ele olhou e viu Belry e Rony lá. Ei, pessoal, por que demoraram tanto? Naruto perguntou. Estávamos um pouco ocupados com tudo aqui. Depois do seu pequeno momento Solden, os soldados não aceitaram muito bem os intrusos. Belry disse a ele. Rony? É você? Naruto perguntou. Nós dois. Conseguimos resolver a coisa. Do Firestor. Rony disse a ele. E bem na hora também. Devo dizer que fizemos um ótimo trabalho. O professor lhe disse. Bem, eu peguei tudo o que precisávamos e me certifiquei de que Eiling não tivesse nada contra nós. Vamos sair daqui. Naruto disse enquanto ele e Belry aceleravam para longe enquanto Rony voava. O resto da equipe esperou nos laboratórios estar pelos outros quando duas lufadas de ar apareceram e Naruto e Belry estavam de volta. Oh meu Deus! Linda correu e o abraçou, feliz que ele estava bem. Ei, estou bem. Naruto a assegurou. Linda interrompeu o abraço e então o socou com força no estômago. Nunca mais pense em um plano idiota como esse. Ela disse a ele enquanto Naruto tomava um momento para recuperar o fôlego. Chiado doloroso, claro, querida. Naruto respondeu. Os outros lhe deram um pouco de espaço enquanto Naruto respirava fundo e se certificava de não vomitar. Assim que viu o Dr. Wells dando a ele seu olhar patenteado de você está em apuros, ele engoliu o nó na garganta e se levantou. Desculpe por preocupá-lo, Dr. Wells. Você está bem? Ele perguntou. Sim, estou bem. Um arranhão ou dois, mas estou bem. Eiling não ganhou nada de mim. Naruto o assegurou. Eu poderia me importar menos e mais com o fato de você estar seguro. Eu o alertaria para não fazer algo assim de novo, mas conhecendo você, isso é uma tarefa difícil. Estou feliz que você esteja bem. O Dr. Well sorriu e apertou sua mão. Mais do que ok. Finalmente conseguimos superar Eiling. Agora Beth-san e Souci e muitas outras pessoas terão justiça pelo que ele fez. Naruto disse antes de olhar para Rony. E isso também significa que ele não vai mais atrás de vocês dois. Eu apaguei qualquer vestígio digital ou impresso de Firestor. Ninguém vai atrás de vocês. Obrigado, Naruto. Rony disse. Então, é bom ver que a união de vocês dois foi melhor dessa vez, mas você pode reverter isso? Linda perguntou. Eu topo se você também estiver, Sr. Raymond,
disse Stein. Poderíamos tentar. Rony disse. Todos deram alguns passos para trás enquanto Rony respirava fundo e se concentrava. Ele começou a brilhar vermelho brilhante, como fogo antes de se separar de volta em Rony Raymond e Professor Stein com o splicer quântico caindo inofensivamente no chão. Acho que estamos pegando o jeito disso muito bem, disse Stein. Caitlin abraçou Rony enquanto os dois amantes se acariciavam no abraço um do outro. Então, a questão é o que você planeja fazer agora que ele não está mais atrás de você? Bellry perguntou. Voltemos às nossas vidas, eu acredito, mas antes que possamos fazer isso, acho que há algo que devemos fazer primeiro, disse Stein. E o que é isso? Perguntou Cisco. Ganhe um melhor domínio de nossos novos poderes. Se esse vai ser nosso novo normal, então Ronald e eu devemos estar cientes do que exatamente podemos fazer. Stein disse. Para sua sorte, você tem todos os laboratórios Star para ajudar. Naruto o assegurou. E eu sou grato por isso, Naruto, eu realmente sou. Stein disse com um sorriso. Mas se Ronald estiver bem com isso, talvez uma viagem rápida para Pittsburgh. Primeiro. Por quê? O que tem em Pittsburgh? Caitlin perguntou. Um antigo colega meu chamado Shiloh Norman. Ele é especialista em energia nuclear quântica e me ajudou no projeto Firestor. Ele pode nos dar uma melhor compreensão de nossos poderes e dominá-los. Quando fizermos isso, retornaremos aos laboratórios Star. Stein sugeriu. Acho que não vai demorar mais do que algumas semanas. No máximo. Rony levou um momento para olhar para Caitlin e depois para Stein. Não se preocupe, Dr. Snow, eu lhe asseguro que retornaremos. Stein a assegurou. Ok. Rony disse antes de olhar para Caitlin. Eu sei. Você vai voltar. Caitlin disse, dando-lhe outro beijo. Bem, que tal você ir embora amanhã e hoje à noite comemorarmos com um jantar? Naruto sugeriu. Parece bom para mim. Professor, Rony perguntou. Por que não? Nós vamos, como as crianças dizem, festejar como se fosse 1969. Eu vou buscar Clarissa. Stein disse enquanto saía com Bellry para buscá-la. Naruto foi ao seu laboratório pessoal para guardar algumas coisas. Ele rapidamente verificou o corredor para ter certeza de que estava sozinho antes de conectar o telefone secreto ao computador para carregar as informações que roubou do laboratório de Eileen. Ele abriu os arquivos e seu olhar permaneceu em dois em particular que foram rotulados como meta-humanos pré-aceleradores de partículas e os 9. Eileen sabia algo sobre os 9 e os arquivos que ele tinha poderiam lhe dar algumas informações sobre o assassino de seus pais. Naruto, estamos indo embora. Cisco gritou. Estou indo. Naruto respondeu, colocando o computador no modo de espera e saindo. Stein e Rony partiriam na manhã seguinte, o que dava a ela e Rony uma noite antes de partirem para a viagem. Não era permanente. Eles retornariam logo depois que recebessem ajuda em Firestor. Naruto sabia muito de sua pesquisa e dos dados que compilou, mas se Stein e Rony realmente quisessem controlar e entender suas novas habilidades, então eles precisavam de um especialista. As coisas estavam indo bem para o Team Flash, enquanto para o General Eileen, não estavam. Com todas as informações vazadas e o artigo mordaz de Linda aumentando fogo, isso consolidou o destino de Eileen. Eileen havia sido oficialmente dispensado do serviço e agora estava sob investigação pendente pelo Tribunal JAG por suas várias acusações criminais, incluindo o uso ilegal de fundos militares, desenvolvimento de armas não autorizadas, operações militares ilegais e não sancionadas em solo americano, experimentos humanos ilegais e um monte de outros crimes. Mesmo com o melhor advogado JAG do mundo, não há como Eileen sair dessa com um veredito de inocência. Ele estava em seu escritório, virando outro copo de uísque sem gelo. Ele queria sentir a queimadura do álcool. Em um dia, toda a sua carreira militar foi torpedeada por um garoto com cabelo loiro espetado.
Todo o seu batalhão também estava sob investigação. Sua equipe científica foi demitida e toda a sua pesquisa era de conhecimento público ou apagada, então ele não tinha nenhuma vantagem para oferecer a eles ou algo para usar contra Harrison Wells. Ele estava ferrado e estava além de puto. De repente, um borrão amarelo o agarrou e ele se viu jogado no concreto duro. Ele tossiu um pulmão e vomitou o uísque que acabará de beber enquanto observava o ambiente. A julgar pela escuridão, tamanho, água corrente e cheiro, ele estava em um esgoto. Ele se virou e viu uma figura vibrante em uma roupa amarela preta com olhos vermelhos brilhantes. É bom vê-lo novamente, general. Quem é você? Eileen perguntou. Quem sou eu? A figura parou de vibrar e removeu a máscara, revelando que era Harrison Wells. Harrison, você é um deles. Um meta-humano. Eileen disse com raiva. Sim, eu sou. E eu protejo os meus. Wells disse a ele. Você está aqui para terminar o que seu protegido começou? Aqui para mais uma gota de sangue. Eileen perguntou. Eu estou. Eu avisei você sobre o que aconteceria se você machucasse Naruto, e agora é hora de cumprir minha promessa. Wells disse quando um rosnado alto e repentino pôde ser ouvido. Através dos túneis. O que foi isso? Perguntou Eileen. Agora, esse é um velho amigo nosso. Wells respondeu. General. Eileen ouviu uma voz dizer em sua cabeça. Essa voz está na minha cabeça. Eileen disse quando ouviu passos altos e viu o que estava vindo em sua direção. Meu Deus! Não Deus! Grod! Eileen foi então agarrado e levado para o esgoto gritando de dor. Já fazia cerca de uma semana desde toda a coisa Firestor, Eileen e as coisas estavam melhores. Rony e o professor estavam livres do exército, o que era uma coisa boa. Eles estavam bem em Pittsburgh e estavam ganhando mais conhecimento sobre os poderes de Firestor. Caitlin estava de melhor humor porque seu noivo estava vivo e não só isso, mas ele voltaria para casa em breve. No geral, estava bom. Houve uma coisa interessante que aconteceu e foi um avistamento externo de meta-humano em Detroit por uma mulher, Mary McCabe. Bell e Oliver lidaram com isso e ela não era uma meta-humana, mas tinha um totem mágico, se você acredita nisso. Ela se tornou uma heroína de Detroit e se autodenominou Vision, então eles tinham outra pessoa para adicionar ao clube de super-heróis. Naruto não foi. Porque disse a eles que estava ocupado com o trabalho e que ter outro velocista lá parecia um exagero. Na verdade, ele estava ocupado olhando todos os arquivos de Eileen, especialmente aqueles sobre os meta-humanos pré-aceleradores de partículas e os 9. O arquivo de Eileen sobre os 9 não era tão extenso, mas tinha mais informações do que ele conseguiu desenterrar por conta própria. De acordo com a inteligência militar, os 9 eram um grupo secreto de criminosos que controlavam outros grupos ao redor do mundo. Eles apareceram há cerca de 40 anos e rapidamente construíram poder para controlar várias organizações criminosas ao redor do mundo. Ásia, Europa, América do Sul, eles tinham suas mãos em tudo. O arquivo de Eileen sugeria que eles tinham homens e recursos dentro da Yakuza, Tríade, cartéis, Bratva e máfia em todo o mundo. Concedido, nada disso foi comprovado ou comprovado com evidências reais porque os 9 supostamente controlavam tudo das sombras e ninguém sabia de nada. Honestamente, isso os fez soar como os bichos papões, mas isso poderia ser possível? Isso era tudo o que estava no arquivo sobre os 9, mas havia uma nota que dizia Asa Freeland. Vaccine Test. Isso levou ao arquivo sobre meta-humanos pré-acelerador de partículas. De acordo com a pesquisa de Eileen, a ASA ou Agência de Segurança Americana era uma organização do governo dos Estados Unidos que supervisionava medidas de segurança interna para o país, mas foi oficialmente fechada após inúmeras alegações de corrupção e atividades ilegais. Eileen pegou alguns de seus arquivos e eles
tinham informações sobre pessoas com habilidades, indicando que havia meta-humanos antes da explosão do acelerador de partículas, o que ele achava impossível. De acordo com as notas pessoais de Eileen, ele suspeitava que a razão pela qual os 9 eram capazes de controlar tantas organizações criminosas era que eles tinham uma toupeira na asa e pegaram todas as informações que tinham e deram a si mesmos poderes meta-humanos. Supervilões meta-humanos que controlavam as organizações criminosas mais mortais ao redor do mundo, isso não parece bom. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo e, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.